Olá! Na nossa última aula, nós estávamos analisando um quadro comparativo entre uma imunidade, isenção e não incidência. E eu dei para vocês as diferenciações em relação às fontes, em relação à vigência e à eficácia. E agora nós vamos voltar para analisar o quadro para o último critério de distinção, que é do alcance. Então, deixa eu compartilhar com vocês a minha página, novamente aqui o quadro, e da parte relacionada ao último critério de distintivo, que é o alcance. Qual é a ideia aqui? É saber se quando você tem uma imunidade, uma isenção ou uma não incidência, se ela vai alcançar só a obrigação principal de pagar o tributo, porque não há dúvida que nos 3 casos você não recolhe o tributo, né? Então alcança essa obrigação principal, ou se ela também vai alcançar a obrigação acessória, que é uma obrigação de fazer, não fazer, como é o caso da emissão de nota fiscal. Então, a hipótese mais comum de controvérsia é exatamente essa. Será que uma entidade imune, quando ela vende, né, um bem, então pense numa igreja que vende um santinho, né, que vende um artigo religioso, ela precisa emitir nota fiscal? Ou ela está dispensada, né? Aquela imunidade alcança o pagamento do tributo e também o cumprimento da obrigação acessória, ou só a obrigação principal? Mesmo caso, isenção e não incidência. Então, vamos por partes. No caso da imunidade, exatamente nesse exemplo, desculpa, que eu dei da imunidade da igreja, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que o fato de a entidade ser imune não quer dizer que ela não tenha que cumprir as obrigações acessórias que são instituídas no interesse da fiscalização. Então, o caso que eles enfrentaram era exatamente o exemplo que eu dei. Uma entidade imune, exemplo, uma entidade de assistência social, uma instituição, uma igreja, que vende alguma coisa. E ela precisa emitir nota fiscal, porque, por exemplo, no caso do ICMS, você tem que fiscalizar, né, toda a cadeia, até para efeito do princípio da não cumulatividade. Porque no ICMS, quando uma das etapas da cadeia é imune, ela isenta ou não incide o imposto, você não gera crédito para a fase seguinte e você anula os créditos das fases anteriores. A única exceção é a exportação. Mas para as operações internas, né, quando você não tem exportação, você vai ter essa consequência. Então, é fundamental que você tenha emissão de nota fiscal por aquela fase da imunidade, para poder saber, porque aqui é venda, né, ICMS, que é não cumulativo, para você saber efetivamente que não tem crédito para a fase seguinte e que você tem que anular os créditos das fases anteriores. Então, a imunidade só vai alcançar o pagamento do tributo. Isenção, mesma coisa, né? Pense no ICMS, é o mesmo caso, né? Então, você vai ter um caso de efetivamente ter que emitir uma nota fiscal, apesar de você ser isenta, pense no ICMS, para poder controlar a cadeia. O ISS, apesar de ser um imposto cumulativo, você não ter cadeia, né? Você não tem essa sistemática de créditos e débitos, de compensação financeira, é o mesmo raciocínio. No caso da isenção, o CTN é expresso. A regra está no artigo 175, que trata de isenção, parágrafo único do CTN. Ele diz expressamente que a isenção, seja objetiva, seja subjetiva, né, ela não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, salvo uma disposição de lei em contrário daquele ente federativo. A lei federal, estadual e municipal pode até dispensar o cumprimento de uma obrigação acessória para um ente isento, mas aí precisa de lei. Como também pode dispensar para um ente imune, mas aí depende de uma lei do ente tributante. Como regra,
a isenção não dispensa o cumprimento da obrigação acessória. Por quê? Porque essa é estabelecida também no interesse da fiscalização. Você pode não ter nenhuma arrecadação, nada a pagar, mas para controlar a cadeia. Não só isso, para controlar até o preenchimento dos requisitos de uma isenção, controlar o preenchimento dos requisitos de uma imunidade condicionada, né? Você precisa emitir nota fiscal, você precisa ter livro fiscal, você tem que cumprir obrigações de fazer, né? Você tem que tolerar uma fiscalização. Senão, como é que você vai verificar até os requisitos? Então, vocês vejam, no interesse da fiscalização, seja de uma cadeia no ICMS, seja da não cumulatividade no ICMS, num COFINS, num PIS, seja também em relação aos próprios requisitos da imunidade da isenção. Tá? Então, você precisa ter o cumprimento. Então, só diz respeito ao pagamento do tributo. Na não incidência, eu tenho que fazer uma diferença. Por quê? E existe, o que eu coloquei no quadro, são hipóteses de não incidência total. Então, por exemplo, essa é uma discussão que tem muito no ISS, e o quadro se baseou muito na discussão do ISS. Você tem hipóteses de serviços que não estão na lista de serviços. A lista de serviços, ela traz as hipóteses de incidência do imposto municipal. Ela trata de fato gerador. Então, todos os serviços que não estão na lista de serviços são hipóteses de não incidência. Lembre que eu expliquei para vocês, não incidência é quando você delimita o fato gerador. Então, quando a lei complementar traz lá, a lei complementar 116 do ISS traz lá a lista de serviços com 40 itens, e os itens têm vários subitens, o que não estiver naquela lista, ainda que seja dentro de uma interpretação extensiva, não esteja naquela lista, você é uma hipótese de não incidência do ISS. Esse é o posicionamento do Supremo. Não é uma isenção, é uma não incidência, porque eu estou diante de uma delimitação do fato gerador. Desculpa. Então, se você está numa hipótese de não incidência, a maioria das fazendas municipais, elas entendem que você não precisa, por exemplo, emitir nota fiscal. Porque a nota fiscal é de serviços, são serviços tributados, tributáveis. Se você não está na lista, por que você vai emitir nota fiscal? A maioria das leis municipais dispensam. E a maioria das leis municipais, elas entendem que você pode emitir um outro documento que não seja nota fiscal. Você pode emitir um recibo. Por quê? Porque nota fiscal eletrônica, nota fiscal, ainda que seja em papel, é para serviços tributáveis, né? Então, se o serviço não é tributável, você não teria de cumprir as obrigações acessórias. Para que a fiscalização vai numa prestadora de serviços que o serviço não é sequer tributável? Ela não fiscaliza. Você não está submetido à fiscalização, né? Aquilo ali não é tributável, não está na lista. Então, para os municípios, existe o entendimento da maioria das fazendas, e eu já tive discussões disso em juízo, porque se o serviço não está na lista, então, por exemplo, locação de bem móvel, súmula vinculante número 31 do Supremo, ISS não incide sobre locação de bem móvel. O que acontece? No município do Rio, você não consegue emitir nota fiscal eletrônica, nota carioca, para serviços de locação de bem móveis. A legislação você permite que você faça um recibo. Só que tem contribuintes que entram em juízo para obrigar o município a autorizá-las a emitir nota fiscal, porque o tomador do serviço não entende, né? Às vezes são empresas que funcionam que participam de licitações e aí querem a nota fiscal, porque o ente exige. E não querem ter o trabalho de explicar que naquele município não se exige nota fiscal. Então, eles entram para conseguir uma liminar para emissão de nota fiscal. E às vezes conseguem, porque eles dizem assim, o município não tem prejuízo com isso e o juiz dá liminar. Sim, mas o sistema não foi feito para isso, né? Então, o raciocínio dos municípios é que estão dispensados, as legislações dispensam. Então, quando eu coloquei no quadro que vai alcançar a acessória, são para essas não incidências que são gerais, especialmente para ISS. No ICMS,
onde as não incidências geralmente são específicas, o Supremo tem precedente que é igual à imunidade e isenção. Porque ele diz o seguinte: é para controlar a cadeia do ICMS, está submetida ao princípio da não cumulatividade. Então, para o ICMS, a não incidência só vai alcançar a principal, porque é uma não incidência parcial. Tá? E aí, no ICMS, por ser não cumulativo, por ser uma cadeia, você tem a necessidade da emissão da nota fiscal. Por isso, como os casos que chegam ao Supremo é de emissão de nota fiscal, o posicionamento do Supremo é que você está dispensado sempre, como regra, salvo disposição de lei em contrário, é, a cumprir as obrigações acessórias, seja imunidade, seja isenção, seja não incidência. Tá? Eu só faço observação para o ISS, porque essa é uma discussão grande, especialmente porque no ISS é muito clara a não incidência total. Ou você está na lista ou você não está. É claro que tem uma discussão de taxatividade, de interpretação extensiva, mas chegando à conclusão que não está na lista, nem por uma interpretação, a hipótese pelo Supremo é de não incidência. Tá? Então, é só para vocês conhecerem essa discussão. Bem, então, dito isso, nós terminamos as distinções entre esses três institutos. E a partir de agora, eu vou começar a analisar com vocês as imunidades tributárias. Vamos entrar na limitação ao poder de tributar em si. Imunidade sempre cai em PGM e PGE, sempre. Ou na primeira fase, ou na segunda fase, mas imunidade sempre cai porque é algo que as procuradorias trabalham muito. E tem muitas discussões no Supremo Tribunal Federal. Então, para múltipla escolha, certo e errado, até para discussões dissertativas, dificilmente não vai cair imunidade. É claro que pode ser que um concurso não caia, mas é um daqueles temas que, se eu tivesse de destacar para vocês se aprofundarem, seria um deles, ok? Então, vamos começar pela análise do artigo 156 da Constituição Federal. Esse artigo 156, ele trata de imunidades que são gerais. Eu já falei aqui nas nossas aulas, e agora já mais especificamente, que nós temos imunidades gerais que se referem a todos os impostos, e nós temos imunidades que são específicas, que são tratadas, né, em artigos específicos da Constituição para determinados impostos. E que a gente tem aquela discussão em relação a eles, né, se são verdadeiras imunidades ou meramente não incidências qualificadas. Para o 156, que é uma norma genérica, que está dentro do campo da limitação ao poder de tributar, o Supremo entende que todas as alíneas são imunidades tributárias. Tá? Então, são cláusulas pétreas, independente delas tratarem de uma política fiscal ou protegerem efetivamente algum direito fundamental, porque está no capítulo das limitações. Então, é uma cláusula pétrea. Então, se eu tiver uma emenda tendente a abolir alguma imunidade geral prevista em uma das alíneas que nós vamos estudar do 156, essa emenda seria inconstitucional. Ok? Segundo ponto importante, que aqui é reiterando algo que eu já falei quando eu dei a reforma tributária, é que o 156, na origem, ele só diz respeito a impostos. Então, é uma imunidade genérica para impostos. Quando veio a reforma tributária e houve a criação da CBS, como a CBS e o IBS têm que ser espelhados, vocês devem se lembrar, o artigo 149b, parágrafo único, disse que a imunidade para a CBS tem que ser a mesma para a IBS. Então, a CBS, apesar de ser uma contribuição, se submete à imunidade dos impostos. Simplesmente porque são dois irmãos, são dois tributos espelhados. Então, hoje, e isso é muito bom para questões de múltipla escolha, certo e errado, a imunidade do 156 não é só para impostos.
porque alcança a CBS. Só alcança a CBS, tá? Nenhuma outra espécie tributária. Então, a igreja tem que pagar taxas, salvo se tiver uma isenção. Isenção, não se esqueçam, tem que estar previsto na lei municipal, estadual e federal, na lei do ente tributante. Então, imunidade não tem. Né? Você é uma instituição de assistência social, você está imune para o imposto, mas você tem que pagar a taxa, contribuição de melhoria, contribuições parafiscais, salvo casos de isenções. A única, repito, é a CBS, que é um tributo novo, que está lá no artigo 195 e que foi introduzido pela emenda constitucional 132, e ela é a única, ok? Fora ela, só impostos. Isso não quer dizer, em absoluto, que não existam imunidades tributárias que se apliquem a outras espécies tributárias. Elas só não estão no 156. São imunidades que estão previstas em outros artigos da Constituição, mas não no 156. Então, eu trouxe no slide alguns exemplos. Então, por exemplo, os principais, né? Taxas. Existe imunidade tributária para a taxa? Existe, mas estão no artigo 5º da Constituição, no inciso 34 e no 76. 34 e 76. Os dois têm uma característica parecida. Por quê? Porque as custas, ainda que sejam extrajudiciais, então custas que você pague para um cartório, né? Para uma certidão, por exemplo, elas têm natureza de taxa. Então, elas são tributos contraprestacionais. Então, tanto o 34 com 76, eles tratam de custas. Então, você vai pedir para os hipossuficientes uma certidão, por exemplo, de nascimento de falecimento, de óbito. Você vai estar imune às taxas, imune às custas. Direito de petição, você não vai ter que pagar nenhuma taxa, nenhuma custas, nenhum valor a título de custas. Então, são imunidades relacionadas à espécie tributária taxa. Tá? Então, taxa não é só a taxa judiciária, não é só a taxa de fiscalização ou outras taxas de prestações de serviços, né? Taxa de lixo. Você também, as custas têm a mesma natureza. Um outro que eu acho que é importante, que eu já falei aqui, mas é para relembrar, são uma imunidade específica para contribuições, contribuições de seguridade social, que está lá no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição. Essa imunidade é para as chamadas entidades beneficentes de assistência social, entidades beneficentes de assistência social. E aí, elas têm uma imunidade específica que não é do 156. O 156 nós vamos ver, e eu vou voltar a isso quando estudarmos a linha C do 156, que existe uma imunidade para impostos e ICBS, que é para entidades de assistência social. A imunidade do 195, que é para as demais contribuições de seguridade, ela diz respeito a entidades beneficentes de assistência social. Beneficente é mais do que simplesmente uma entidade de assistência. Então, os requisitos são distintos, ok? Eu vou explicar quando virmos a linha C. O que eu quero só relembrar é que a CBS, lembrem-se, ela é uma contribuição do 195, né? Ela é uma contribuição do 195. Só que porque há necessidade do espelhamento, ela não está sujeita ao parágrafo 7º, ela está sujeita ao 156. Então, vocês vejam, para a CBS, ela basta ser uma entidade de assistência social, o que está no 6. Para as demais contribuições de seguridade, como COFINS, PIS, PASEP, contribuição previdenciária, ela precisa ser uma entidade beneficente de assistência social. Tá? Isso é uma ótima questão para múltipla escolha e certo ou errado. Porque vocês vejam,
apesar de ela ser uma contribuição de seguridade, ela se submete a uma imunidade de impostos. Tá? Então, isso é importante. Eu já falei quando tratei da reforma, estou voltando a relembrar isso aqui, porque eu acho que esse é um ponto importante. E aí, com isso, vamos começar a analisar as alíneas do 150. E aí eu vou começar por uma imunidade, que é a chamada recíproca, que ela tem muitas discussões, várias discussões relevantíssimas, discussões que estão na ordem do dia no Supremo Tribunal Federal, que para a turma específica de procuradorias, né, eu dei as discussões do Supremo, vou dar aqui também, né, obviamente, nessa turma regular, mas é para vocês verem como esse é um tema para procuradorias muito importante, ok? A imunidade recíproca está no artigo 156-A e nos parágrafos 2º e 3º da Constituição. Antes de eu começar a aprofundar, né, eu queria dizer só o seguinte: quando vocês pegam o 156, que é uma imunidade geral, vocês analisarem a linha A, B e C, que são as que a gente vai dar agora, vocês vão perceber que as 3 imunidades das 3 alíneas, elas são imunidades consideradas subjetivas. Por quê? Porque elas são concedidas em razão de características das pessoas. Aqui no caso da linha A imunidade é concedida para os entes da federação. Então, o que diz a linha A? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios não podem instituir impostos ICBS uns sobre o patrimônio, renda e serviços uns dos outros. Patrimônio, renda e serviços uns dos outros. Por que existe essa regra? Que é uma imunidade que estava na Constituição anterior, é uma imunidade tradicional no sistema constitucional brasileiro. Por quê? Porque é uma imunidade que decorre, como está aqui no slide, do princípio federativo e do princípio da isonomia formal das pessoas políticas. A Constituição de 88 reforçou essa ideia, ao trazer aos municípios cada vez mais para dentro do Pacto Federativo de uma forma atuante. Né? A Constituição de 88, ela deu várias atribuições para os municípios, atribuições constitucionais. E ela deixou muito clara que existe uma isonomia formal das pessoas políticas. Né? A União não vale mais que os estados não valem mais do que os municípios. Então, há uma isonomia. Nós vamos ver que isso é importante quando a gente for estudar lá o artigo 187, parágrafo único do CTN, que trata das garantias do concurso de preferências entre entes federativos, que o Supremo considerou não recepcionado aquele parágrafo único pela Constituição de 88, exatamente em razão do princípio da isonomia formal das pessoas políticas. Então, apesar da imunidade recíproca estar na Constituição anterior, aqui ela ganha uma força, né? Ela tem uma força grande, porque ela decorre da ideia do Pacto Federativo originário, tá? Que é aquela cláusula pétrea que é do constituinte originário, né? É onde você tem o que é efetivamente protegido como algo fundamental, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O parágrafo 2º e 3º nós vamos enfrentar. O parágrafo 2º, ele estende a imunidade dos entes federativos às autarquias e fundações públicas, e o parágrafo 3º trata das hipóteses onde a imunidade recíproca não se aplica. Então, nós vamos analisar cada um deles. Vocês vejam que a imunidade do 156-A e do parágrafo 2º, ele faz menção a impostos sobre patrimônio, renda e serviço. O que eu vou explicar agora vai ser aplicado não só à imunidade recíproca da linha A, mas vai ser aplicada também à linha B, que é dos templos, das igrejas, à linha C,
instituições de educação, assistência social, partidos políticos, sindicatos de trabalhadores. Ou seja, o que eu vou explicar agora se aplica também para as duas outras imunidades subjetivas. É uma interpretação comum às três imunidades subjetivas, a linha A, B e C. Por quê? Porque todas elas, seja por força do parágrafo segundo, seja por força da própria linha, né? Seja por força do parágrafo segundo, seja por força do parágrafo quarto, elas fazem menção a impostos sobre patrimônio, renda e serviço. Essa nomenclatura, né, impostos sobre patrimônio, renda e serviços, ela é uma classificação que foi trazida pelo CTN. Se vocês forem abrir a parte inicial do código, vocês vão perceber que o CTN faz a classificação dos impostos de acordo com o que você está tributando, sobre a manifestação de riqueza que você está tributando. Pensem na reforma, a reforma da tributação de consumo. Então, você tem os impostos que são agrupados pelo CTN de acordo com o que você está efetivamente tributando. Então, você tem imposto no patrimônio, então, IPTU, ITR, ITBI, ITCMD, são impostos sobre patrimônio, IPVA. Você tem impostos sobre renda, como é o caso do imposto de renda, IOF, né? O IGF, se algum for criado, ele é patrimônio. E você tem imposto sobre serviços, então, o Szinho do ICMS, o ISS. Então, você tem impostos que são agrupados pelo CTN de acordo com o que você está tributando. Em relação a esses, nunca teve dúvida de que as imunidades subjetivas alcançam. Então, se você se enquadrar na imunidade subjetiva, todas as três alíneas você alcançam esses impostos sobre patrimônio, renda e serviço, esses que eu mencionei. Tá? O grande problema sempre foi aqueles impostos em que o CTN classifica como impostos sobre circulação de bens. Porque, tecnicamente, eles não são patrimônio, nem renda e serviço, não pela classificação do CTN. Quais são os impostos que sempre geraram discussão durante muito tempo, até que o Supremo pacificou em tema repetitivo, embargos de divergência? Mas durante muito tempo foi questionado. São esses quatro: ICMS, na parte do ICM, circulação de mercadorias, IPI, importação e exportação, né, que são os impostos, importação e exportação, os impostos aduaneiros, IPI, que é de produtos industrializados, e circulação de mercadorias no ICM. Porque, tecnicamente, eles não incidem, pelo menos pela classificação do CTN, sobre patrimônio, renda e serviço. Então, durante muito tempo, seja no caso de igrejas, instituições de educação e própria imunidade recíproca, havia uma discussão se você poderia cobrar, por exemplo, ICMS de uma instituição de educação, de assistência que vende alguma coisa, de uma igreja que vende alguma coisa. Se você poderia não cobrar, por exemplo, a União cobrar de um município quando ele estivesse importando alguma coisa. Porque se você ficar numa interpretação restritiva da Constituição, com base no CTN, eles não estariam alcançados. O que aconteceu? Qual é o posicionamento hoje pacífico do Supremo? É que a imunidade, as três imunidades subjetivas, alcançam todos os impostos. Tá? Todos eles, inclusive esses quatro. Dentro de um conceito de patrimônio. E aqui eu já vou começar, porque mercadoria, bens, estaria dentro de um conceito mais alargado de patrimônio. E aí o Supremo diz que uma classificação do CTN, que é uma norma infraconstitucional, não pode limitar o alcance de uma imunidade. Não pode ser utilizado para interpretar uma imunidade para restringi-la. E aqui já comecem a ter uma ideia, que eu vou falar isso em relação a vários temas. O posicionamento do Supremo em relação às imunidades subjetivas é de que você deve interpretá-las de uma forma ampliativa. A interpretação nunca é restritiva, ela é ampliativa.
né, o ministro Gilmar Mendes bate muito nesse ponto. Ele diz: olha, existe uma diferença entre a imunidade tributária, onde você interpreta de uma forma ampliativa, porque eu estou protegendo uma liberdade, e aquilo é uma cláusula pétrea, uma limitação ao poder de tributar, de uma isenção que está prevista em lei e está relacionada a uma política fiscal. As isenções, até por força do CTN, como nós vamos estudar, elas são interpretadas restritivamente, mas as imunidades, especialmente as subjetivas, são interpretadas de uma forma ampliativa. Vocês vejam que hoje isso está pacífico, né? Eu tive embargos de divergência aqui em 2006, teve embargos de divergência em 2003, depois em 2006, sempre no sentido de alcançar todos eles, e agora nós temos um tema, que é o 336, que trata de vários assuntos, e um deles é esse. Ficou definido, né? Salvo engano, o 336 trata do imposto de importação. Ficou definido que a interpretação das imunidades subjetivas é ampliativa para alcançar todos os impostos. Ok? Então vamos ficar por aqui. Na nossa próxima aula, nós continuamos a análise da imunidade recíproca. Até lá!